voltamos. E conversando remotamente conosco está o médico sanitarista, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, fundador da Anvisa, Dr. Gonçalo Vecina Neto. Dr. Gonçalo, retornando então ao nosso bate-papo sobre Covid-19, por favor, esclareça quais os exames que nós temos hoje para diagnosticar e em que momento devemos fazê-los. Bom, existem basicamente dois exames. É um exame que a gente chama de molecular, que é o RT-PCR. É um exame que hoje tem duas técnicas para ser colhido. Se colhe pegando com um cotonete no fundo da orofaringe do nariz e colocando num tubo de ensaio que tem lá uma solução para conservar, vai para o laboratório e faz o exame. Outra hipótese que alguns laboratórios estão fazendo é usar saliva. Parece que é mais fácil, mas a quantidade de saliva necessária é grande, 3, 4 ml de saliva. De qualquer forma, esse exame identifica vírus. O vírus em si na orofaringe. Esse exame diz tem, não tem vírus. Por isso, ele é o exame usado para fazer diagnóstico e acompanhamento de casos. Outro exame, nós chamamos de sorológico. E ele pode ser feito com sangue retirado de uma veia, então tira lá 2, 3 ml de sangue e leva para o laboratório e faz no laboratório. Ou uma gota de sangue que você põe dentro de uma tira, e essa tira faz uma reação com o sangue e indica se você tem ou não tem imunoglobulinas. As imunoglobulinas são anticorpos, defesas que o organismo cria contra o vírus. Então, quando você tem os anticorpos, aí tem teste que identifica um anticorpo chamado IgG, tem outro que identifica, além da IgG, a IgM, tem uns mais ainda que identificam IgA, IgG e IgM. Interessa, o mais importante deles é a IgG, que indica que você teve a doença, produziu o anticorpo, derrotou o vírus e está lá com a sua IgG esperando o próximo. Agora, esse exame diz, você já teve a doença. Você não está com a doença. Então, do ponto de vista de saúde pública, tem pouca importância eu saber que você já teve a doença. Me interessa saber quem está tendo a doença para que eu possa isolar essa pessoa, para que ela pare de contaminar outras pessoas, infectar outras pessoas. Perfeito. É essa que é a diferença entre os dois exames que nós temos hoje para realizar. Tem gente que acha que fez o IgG, fez o exame lá, o sorológico, tem IgG, tem um passaporte. Está protegido para toda a vida, né? Está protegido. Nós não temos certeza se é para toda a vida. Nós ainda estamos acompanhando, porque essa doença tem 9 meses. Né? Claro, lógico. Agora, Gonçalo, tem uma dúvida comum, é assim, plano de saúde tem que pagar exame de Covid, principalmente o PCR. Exato. Só que ele só paga quando você faz e está com sintomas. Né? Tá. Então, é lógico que quando você está com sintomas é um bom momento para fazer isso. Só tem uma questão, né? Você vive com 3, 4 pessoas na sua casa, você está sintomático. Vai lá, faz o exame, deu RT-PCR positivo. Você tem o vírus na orofaringe. Obviamente, você quer fazer dos seus familiares, só que seus familiares não têm sintomas. Aí o plano não paga. É importante a gente notar que essa doença, ela tem pelo menos 3 tipos de manifestação. 40% das pessoas, 40 em 100 pessoas que têm a doença, não sabe nem que tiveram a doença. Assintomática total. Assintomática total. Embora a pessoa que está com o vírus seja uma pessoa que infecte outras pessoas. Né? E se estiver vivendo com gente que faz parte do grupo de risco, quem tem mais de 60 anos, quem tem obesidade,
doença cardíaca, hipertensão, diabetes, são os tais dos grupos de risco. Ele pode transmitir essa doença para um grupo de risco. Então, é importante saber que uma pessoa está ou não infectada, apesar de não ter sintomas. Tem o segundo grupo, que é outros 40%, 40 pessoas em 100, que tem a doença com sintomas leves. É uma gripe. Tosse, pode sentir falta de cheiro, sabor, um pouquinho de febre, dor no corpo, dor de cabeça, tosse, coriza, escorrimento nasal, né? Esse é os outros 40%. E aí tem 20% que precisa ir para o hospital. E desses 20% que precisa ir para o hospital, um quarto dos 20% tem que ir para a UTI, uma doença grave e que mata bastante. Então, a gente fica preocupado com esses últimos 20%. Claro. Mas os outros 80% estão aí. Então, por isso que essa coisa de você identificar, quando você está infectado, e identificar as pessoas com as quais você vive, os tais dos contatantes, se você conseguiu infectá-los ou não, é muito importante. Bom, tomara que a gente evolua e que os planos possam cobrir, inclusive, dos familiares, né? Dos contatantes, né? Bom, tratamento, né? Dúvida. Cloroquina funciona ou não funciona? Por favor, Gonçalo. Veja bem, qual é o drama da cloroquina, da ivermectina, da natoxaxanida, que é a anita, né? A hidroxicloroquina e a cloroquina usadas para tratamento de malária, que também trata artrite, as pessoas acharam porque em laboratório, em placas de Petri, que são umas coisinhas de vidro que a gente faz cultura de células, nós fizemos lá cultura de vírus e colocamos a hidroxicloroquina. E diminuiu o crescimento de números de vírus. A hidroxicloroquina, no laboratório, num negócio que a gente chama in vitro, diminui a proliferação do vírus. Aí as pessoas falam, bom, se diminui in vitro, vamos testar em vivo. E fizeram o teste. In vivo, ela não diminuiu. Ela diminui na placa de Petri, in vitro. Mas in vivo não aconteceu. E nós fizemos testes em muita gente. E aí, enquanto estavam sendo feitos testes, todo mundo preocupado em achar um tratamento, assim, vai dando. Entendi. E o vai dando, você dá, veja, essa doença, 80% das vezes as pessoas se curam, independente de tomar água ou beber pinga. Então, se a pessoa 80% das vezes se cura, se 80% das pessoas tomarem o remédio, vão ter a sensação de que foram curadas pelo que quer que eles tenham feito nesse tempo. Água benta, conversa mole, qualquer coisa. Cura uma doença que tem um ciclo de vida de 14 dias sem nenhuma outra consequência. Agora, 20% vai para o hospital, uma parte morre. O problema são os efeitos colaterais também, né? Desse tipo de medicação também, tomado. Mas o importante é que não tem efeito. Não tem nenhum medicamento que cure a doença. Tem alguns medicamentos que ajudam a tratar. Quais são esses medicamentos? Quando você está na fase grave da doença, dexametasona, que é um anti-inflamatório muito potente e um pouco perigoso. Por que ele é perigoso? Porque ele reproduz um hormônio que nós produzimos. E quando a gente toma esse remédio, o corpo produz menos hormônio e, em resposta, está sendo introduzido o que parece para o corpo ser o mesmo hormônio. Então, a dexametasona é importante, precisa ser usada com cuidado. Anticoagulante, é a fase da doença que se produz muito coágulo. Então, heparina. Quem usa heparina é médico, não tem jeito. É um produto complexo de ser usado. Perigoso também. E aí os outros sintomáticos. E às vezes, por causa das pessoas terem que ser entubadas, tem que usar anestésico para a pessoa não ficar lutando contra a intubação, que é uma coisa muito antinatural. Então, basicamente, não existe nenhum produto que tenha comprovada ação no tratamento da Covid-19. Perfeito.
perfeito esclarecimento. E agora, como a gente está caminhando para o encerramento do programa, não podia deixar de tocar no assunto vacina, né? Prevenção. Como é que está sendo a sua observação em relação à vacina espero que supere o mais breve possível, né? Para nos proteger dessa pandemia. Primeira coisa importante é que quando você olha para qualquer vacina, a vacina que foi desenvolvida mais rápida no mundo demorou 5 anos para ser desenvolvida. E tem algumas que nós estamos perseguindo há 30 anos, como é o caso da AIDS, e não conseguimos fazer até agora. Como é que a gente fez essa vacina em 1 ano? Em 2003, nós tivemos uma epidemia de um vírus que é primo desse. É um outro coronavírus. Em 2012, nós tivemos uma outra epidemia no Oriente Médio de um outro primo desse vírus. O primeiro chamava SARS, o segundo chamava MERS, né? Que é o dos camelos. Pois bem, então, desde 2003, nós estamos com essa família do coronavírus em estudo para produzir vacina. Estamos perto. Aí, de repente, acontece essa crise mundial. Os cientistas que estavam estudando essas vacinas derivaram um pouquinho e começaram a estudar a vacina do Covid-19, usando o que já tinha de conhecimento acumulado desde 2003. Então, não começou ontem, começou em 2003 fazer essa vacina. Desenvolveram uma vacina que em animais se mostrou positiva. Fomos para os humanos, fase 1, ver se ela é segura. Injeta em 100 pessoas e vê se existe algo mais além de dor no local, febre, essas coisas. Ok, passou. Injeta em mais 100, 200 pessoas, vê se produz anticorpos. Ok, passou, é eficaz. Agora vamos para a fase 3. Estamos fazendo fase 3 de 10 modelos de vacinas. Tem vacina que é feita com vírus inativado, tem vacina que é feita com pedaços de vírus, proteína, tem 2, 3 tipos de vacina no mercado sendo desenvolvidas. Tem 10 delas em fase 3. O fase 3 o que é? Pega 50 mil pessoas, injeta o produto e vê o que acontece. Se é segura e se produz efeito. Uhum. Essa fase a fase em si demora 6 meses. Mas depois a gente vai continuar acompanhando essas pessoas que tomaram essa vacina por ano. E aí, passou na fase 3, pode usar a vacina. Bom, que essa vacina chegue o mais rapidamente possível e não tem, né, essa coisa de, porque é da China, onde começou e tal, enfim, né? As vacinas inglesa e chinesa são feitas na China. A da AstraZeneca, a fábrica da AstraZeneca é de propriedade de uma fábrica irlandesa, mas está instalada na China. Que a gente se proteja. Gonçalo, eu só tenho gratidão a você, viu? Que respeito muito pelo esse esclarecimento fundamental para a população. Muitíssimo obrigada, viu? Obrigado a você e um abraço para todos os seus espectadores e para você particularmente também, que eu gosto muito. Obrigada. Um grande abraço. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. Se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br ou nas nossas redes sociais. TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo. Muito obrigada.